Estamos de volta com Vanguarda Comunidade, aqui comigo o Dr. Edson Flávio Martins, que trabalha com a terapia regressiva. Eu posso chamar de terapia regressiva também, um termo adequado? Pode. A gente fala hipnoterapia para ficar bem caracterizado que é a hipnose, né? Há possibilidade do paciente viver, por exemplo, ao invés de viver um processo de hipnose regressiva, viver uma fantasia na hora, achando que está numa vida passada, por exemplo, e na verdade tudo ser apenas uma forte imaginação? Há possibilidade, e mesmo que seja uma fantasia que ele faz, nós achamos que aquela fantasia foi feita com os conteúdos dele. Precisa ser trabalhado. E se ele quer fantasiar, às vezes ele começa fantasiando, eu sou um imperador, tal. E a gente vai, tá bom, você é um imperador, é um cara importante, mas vamos ver e tal. E de repente o imperador vai mudando e ele cai numa vivência traumática qualquer, daquela época mesmo. Uma parte deve ser inventada, a outra deve ser lembrança mesmo. Então, a gente não fica muito preocupado com isso, não. Sim. Agora, tem gente que vai lá e inventa tudo, mas você vê, se é uma invenção sem base nenhuma, ele só quer aparecer, por exemplo, você vê que é muito sem sequência, não tem muita lógica, sabe? A responsabilidade do terapeuta nessa hora é muito grande, porque está nas suas mãos uma capacidade muito sutil de separar o real do imaginário. Claro, nós temos que fazer isso. Então, uma das dicas que a gente vê assim, se vamos dizer que a pessoa está inventando que ele foi assassinado lá e em tal lugar, foi uma porção de gente, isso aí ele que está inventando na hora. O que você percebe é que a descrição do que acontece é meio monocórdica, né? Ele não tem não tem o brilho da realidade. Né? Aquela voz meio assim, sempre igual. Ele não mostra nenhuma emoção também. Estão me matando. Ele fala com uma cara assim de... Mas como estão te matando? Estão enfiando uma faca no meu peito. Tá? E quando é real, não. Ele tem reações fortes de quem parece estar passando com aquilo mesmo. Ele grita, ele chora, sente dor, né? Então, a gente tem esses modos. Ele volta naquele ponto que a memória registrou, em que o fato realmente aconteceu, e as dores do processo ele vivencia novamente. Ele vivencia, claro que não igual, né? Não igual, mas... E até a gente diz, às vezes, quando ele está sofrendo muito, tenha a dor que você consegue ter, sabe? Você não precisa sentir toda a dor, sinta só um pouco, tá? E isso é a catarse. Nós achamos importante passar por esses momentos e sentir, né, a emoção, o pensamento, tudo naquele momento para tirar uma conclusão. Por que é importante? É importante porque ele tem que reviver, porque na hora que você está passando por um trauma qualquer, você está num estado alterado também. O seu cérebro não tem as ondas normais ou aquelas habituais do dia a dia. Então, se você revive o trauma com bastante intensidade, você entra naquele mesmo estado naquela hora. E nessa hora é que você pode tirar ou resolver o trauma. Por isso que a hipnose regressiva, ela tem bastante eficiência. Por isso, você às vezes recordar um fato, né, conversando, não resolve. Agora, recordar revivenciando, você consegue tirar uma outra decisão, outra conclusão daquilo. Se isso é tão importante, por que o Freud abandonou o tratamento por esse mecanismo lá no começo da atividade dele? Dizem que um dos motivos é que ele era péssimo hipnotizador. Né? Mas não se sabe muito bem, né? Porque ele não quis, acho que ele quis criar o jeito dele, né? Não queria ser um seguidor, uma coisa assim. Então ele fez a terapia dele diferente. Vamos imaginar que esteja chegando agora uma pessoa, nosso espectador, por exemplo, está chegando lá no seu consultório. Qual é o procedimento técnico para se fazer uma pessoa entrar no processo de terapia regressiva? Quais são os passos que o senhor claro segue? que se ele está chegando a primeira vez, primeiro ele vai me dar o histórico dele. E a gente faz uma entrevista semi-dirigida, né? Em que a gente deixa ele falar e dá algumas diretivas. E daí no final dessa primeira entrevista ele diz, eu quero tratar, por exemplo, do meu síndrome do pânico. Escolhe, é isso que eu quero tratar. Depressão, síndrome do pânico. Ou minha depressão, ou meu relacionamento com a minha mãe, tá? Ou por que os homens que eu encontro na vida só são inadequados, que não, né, sabe? Só encontro gente ruim. Bom, tá bom, então é isso. Síndrome do pânico. Volta no outro dia e nós então o paciente vai deitar-se, fechar os olhos e nós então vamos buscar como é que é a sua síndrome do pânico. Tá? Eu quero que ele tenha a síndrome do pânico ali. Quando foi a última vez que você teve? Semana passada.
E como é que foi? Eu comecei a sentir um aperto no peito e uma falta de ar. Você pode sentir um pouco disso agora? Sim, posso sentir, estou sentindo já. Aumenta. Então, o que nós fazemos? Na verdade, nós usamos os sintomas do paciente para fazê-lo regredir. Porque o nosso inconsciente não conhece assim, volte para o momento em que isso foi que aconteceu isso, as origens disso. Se eu falar isso, às vezes vai, mas geralmente não vai. Não houve aquela empatia antes? Não, aquilo não tem, não é nem empatia. Não dá para você buscar uma memória só falando assim, volte à origem disso. Tá. Pode acontecer, mas geralmente não acontece. Entendi. Então nós usamos o pensamento, a emoção, o sentimento. O pensamento é, eu acho que vou morrer, por exemplo, no caso da síndrome do pânico. Eu acho que eu vou morrer. Tá, o sentimento é medo, um medo forte, né? um medo da morte. Ou, aliás, a emoção, né? Porque a gente diferencia emoção de sentimento. Emoção é o nome, é o medo da morte. O sentimento é no sentir, é no corpo. Então, eu estou sentindo aqui um aperto, um coração disparado, parece que vai explodir meu peito e ele começa a ficar agitado e tal. Daí eu posso dar aqueles comandos, volte ao momento inicial disso. Aí sim. Aí sim. Perfeito. Em que você tem esse aperto no peito, você tem esse medo de morrer e você está, sabe, imaginando alguma coisa. O que você imagina? Agora, tem gente que chega lá com esse quadro de síndrome do pânico e não é suscetível de um processo regressivo? Apresenta resistências? O senhor não consegue dar esses comandos? Tem, pouquíssimas pessoas têm uma resistência. Então, cabe ao terapeuta encontrar qual o caminho para fazer aquela pessoa voltar a uma vivência. Eu não posso dizer que 100% das pessoas... Tem gente que fala assim, não adianta falar isso para mim que eu não vou nem Mas aceitar. A gente tem os truques de cerca daqui, cerca dali, muda a técnica no meio. Se ele não está conseguindo de um jeito, eu falo, bom, então imagine que você está num lugar tranquilo, seu lugar. Onde você está lá, é seguro, nada vai te atrapalhar. Fique lá, sentado, deitado, como você quiser. Daí ele dissociou-se, né? Tá? Ele está aqui, mas está lá também. Então nessa dissociação você consegue. Agora veja aí nesse lugar, uma cena de você tendo o seu ataque do pânico. Me fala como é que é. Aí ele vai falando, e eu vou sempre, e você está sentindo isso? Aí eu vou fazendo ele associar de novo. Porque quanto mais associado, pode ser que ele apresente resistências. Dissociado, ele pode se livrar. Ele enxerga, ele olha de longe e fala, bom, estou vendo, não estou sentindo, né? Perfeito. Então, mas é muito melhor fazer uma regressão associado àquela pessoa do passado do que dissociado. Ótimo. Olha, eu vou encerrar mais um bloco. Eu tenho certeza que o nosso telespectador está atento e curiosíssimo para saber o que você vai falar no último bloco deste programa. Porque eu vou perguntar para ele sobre quem é que pode fazer a terapia regressiva. Até já.